Saudações fraternas a todos os que estejam acompanhando esta gravação. Meu nome é Domingos Pardal Braz, sou professor de História, de Filosofia, estudioso de outras tantas áreas das humanidades e agradeço ao professor Fernando Rodrigues Félix a oportunidade de mais uma vez vir a público neste canal para poder manifestar meu pensamento, tá? E compartilhar com vocês algumas ideias neste dia 14 de agosto de 2022. Vou dar continuidade a algumas afirmações que já havia deixado implícitas, tá? No vídeo gravado no dia de ontem. A respeito da auto-intitulada Marcha para Jesus, que na verdade não é para Jesus. Tá? E aliás, o objetivo desta nossa alocução é justamente deixar bem claro que a marcha religiosa que aconteceu no dia de ontem não é de nenhum modo uma marcha para Jesus, mas uma marcha contra Jesus, uma marcha contra o Evangelho de Jesus, uma marcha contra o Evangelho de Cristo. Poderíamos dizer sim que nós que temos a felicidade de distinguir Evangelho de Bíblia, dizer que tivemos uma marcha pelo livro, uma marcha pela Bíblia, uma marcha pelo Antigo Testamento, tá? E, assim, de modo mais específico, que nós tivemos ontem uma marcha para Abraão, uma marcha para Moisés, uma marcha para Davi, uma marcha para Samuel, uma marcha para Salomão, tá? Uma marcha para esses personagens, tá? Muitos dos quais mitológicos, outros tacanhos ou mesquinhos do Antigo Testamento. Mas, de modo algum, uma marcha para Jesus, ou seja, uma marcha que exprima princípios e valores cristãos fundamentados no Evangelho de Cristo. Isto porque Bíblia não é Evangelho e Evangelho não é Bíblia. Isto porque as doutrinas e os ensinamentos de Jesus de Nazaré estão exclusivamente contidos nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aliás, o que acabo de dizer é um conhecimento elementar que todos deveriam conhecer, tá? Desde das aulas de catecismo. Tá? Então, o que nós tivemos ontem, tá? Pelo contrário, foi uma marcha contra Jesus, uma marcha em oposição aos ensinamentos de Cristo. Também foi claro que não poderia deixar de ser, tá? Não poderia deixar de ser um comício político. Foi um comício político, tá? A favor deste infeliz presidente, tá? Que temos à testa desta infeliz nação, este falso Messias Jair Bolsonaro. Tá? É claro que essa procissão bíblica, esta procissão crentelha, procissão fundamentalista, procissão teocrática, procissão sectária, serviu como palco político, tá? Visando apoiar a candidatura, tá? Desse elemento anticristão, que é o Jair Messias Bolsonaro. Posto que, acima de toda dúvida, um cristão não pode assumir valores individualistas. Tá? Este é o pecado original do protestantismo, que é um sistema religioso individualista,
ou seja, em oposição ao pensamento de Cristo e aos ensinamentos do Evangelho, e da falsa civilização norte-americana, este modelo social inspirado no protestantismo, que é essencialmente individualista, ou como diríamos nos séculos antigos, egoísta, tá? Voltado não para as necessidades humanas, voltado não para o bem-estar dos seres humanos, não para o bem comum, mas as necessidades parciais do mercado. E, portanto, voltado para interesses privados, para interesses egoístas, que não apenas fogem ao bem comum, como muitas vezes se opõem à noção de bem comum. Bem, como dissemos, esse modelo de cultura e de sociedade ele está em franca oposição ao Evangelho. Todos nós que tivemos a oportunidade, eu sou ex-protestante. Aliás, porque li o Evangelho, li desde criança, desde jovem, e pude meditar, lê-lo, inclusive posteriormente tive a oportunidade de conhecer o texto inspirado, quer dizer, o original grego do Evangelho. Ouvi-lo, lê-lo e ouvi-lo, cantá-lo quase que diariamente. E todos nós que tivemos esta oportunidade, este privilégio, sabemos perfeitamente que o espírito do Evangelho é um espírito comunitário, um espírito de solidariedade, um espírito de alteridade, voltado para a comunidade, para o bem comum, e não para a satisfação de interesses particulares ou privados, não voltado para interesses egoístas. No entanto, toda a política desse cidadão, Jair Messias Bolsonaro, inspira-se, não como dizem alguns ignorantes, em modelos fascistas importados da Itália, relacionados com Mussolini, mas sim em modelo norte-americano. Modelo ultraliberal, economicista, modelo capitalista, voltado para o mercado e, portanto, para o lucro, para as finanças e, repito, não para o ser humano. Não para as necessidades prementes do ser humano. Não para os direitos essenciais da pessoa humana, como a alimentação, a roupa, a habitação, a justiça, não para valores como estes, que são expressos e afirmados a cada página do Santo Evangelho, do Evangelho de Cristo, porque estes valores cristalizam a essência da mensagem de Cristo, que é o amor ao próximo. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de amor, é uma mensagem de amor ao próximo, amor que contém em si outros tantos significados, como a preocupação, como o cuidado, como o carinho, como o respeito. O amor tem todos esses significados, que são ignorados por completo por esta ideologia moderna que é o liberalismo econômico. E isto é apenas a ponta do iceberg com relação à política venenosa do senhor Jair Messias Bolsonaro. Há outros aspectos muito mais graves neste modelo político, como a defesa da tortura. A tortura, já dizia o mestre, o grande mestre cristão, Francisco de Vitória, no século XV. A tortura é uma violação intrínseca a direito que é inerente à pessoa humana. A tortura é um pecado.
irremissível, segundo São João Crisóstomo. A tortura é um crime, a tortura é uma perversidade. Nada dentro da lei divina, ou dentro da lei humana, ou como se queira, nada dentro da lei divina revelada, ou da lei natural, que também é divina, nada serve de embasamento à prática da tortura. Pelo contrário, tudo na lei divina, seja revelada ou natural, está em oposição a esta prática, que é uma prática vergonhosa. E nunca é demais lembrar que o Deus que nós adoramos, que é o Deus encarnado no homem Jesus Cristo, que este Deus foi torturado. Este Deus foi exposto ao crime da tortura. Este Deus foi ultrajado, este Deus foi sediciado. Nós adoramos um Deus torturado. Há um Deus que foi assassinado e torturado. Nada mais incoerente do que tentar apoiar a pena capital nas instituições divinas. Eu confesso que, com relação a alguns casos, simpatizar com a pena capital. Por exemplo, aqueles que torturam, que praticam a tortura. Ou aqueles que matam animais, em especial animais ameaçados de extinção. Um estupro, tortura, estupro coletivo, tortura, genocídio, morte de animais. Talvez façam jus à pena capital. Mas eu não defendo isso em nome de Deus. Eu não defendo isso embasado no Evangelho de Cristo. Confesso que é até problemático defender estes pontos de vista face ao Evangelho de Cristo, pois o nosso Deus foi vítima de pena capital. E, como disse, de tortura. Então, é extremamente curioso que elementos como o senhor Jair Messias Bolsonaro sustentem a pena capital, a tortura e o armamento em nome de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Deus. Que se argumente a respeito da pena capital e do armamento do ponto de vista natural, sem envolver a religião, sem envolver o cristianismo, sem envolver a divindade, vá lá. Agora, defender estes princípios, defender estas práticas com base no Evangelho é absurdo. Buscar um apoio religioso no Evangelho de Cristo, na palavra de Jesus Cristo, nos 4 Evangelhos, para esse tipo de prática é aberrante. Para o pecado da tortura, tortura é indefensável. Podemos discutir do ponto de vista natural a pena capital, a questão das armas, do armamento. Embora a gente saiba que a questão de liberar o armamento está diretamente relacionada com a indústria armamentista, com a venda, a fabricação de armas, com aqueles que lucram com esse comércio, com esta venda. Mas a tortura, sobre todos os aspectos que se queira abordar, a tortura é indefensável. Sobretudo, é claro, se nós partimos do Evangelho, onde nós temos ali, diante de nossos olhos, a manifestação de um Deus torturado. Jesus Cristo foi vítima de tortura. Jesus Cristo sofreu tortura. E podemos dizer, sem medo de errar, que devido ao mistério da encarnação, Jesus Cristo continua a ser torturado na pessoa de cada torturado, em especial daqueles que foram batizados e incorporados a si. Toda vez que um homem é torturado, que um batizado é torturado, que um cristão é torturado, Jesus Cristo é novamente torturado nele. Então, nada mais sacrílego, nada mais blasfemo do ponto de vista cristão, não é a nudez, não é a bebida, não é o cigarro, mas a tortura.
Tá? É estranho que certas pessoas se preocupem tanto com a roupa, com o traje, com o que se bebe, com o que se come, tá? Visando criminalizar, demonizar, satanizar, julgar, condenar, e não se apercebam do quanto a tortura, a prática da tortura, é blasfema, é sacrílega, é satânica. Tá? Mas os atos do governo do Jair Messias Bolsonaro vão além disto, porque ele também é defensor assumido e confesso de racismo. Tá? Outro crime, outra perversidade, outra afirmação sinistra, tenebrosa, tá? Defendida por este cidadão, por este candidato Jair Messias Bolsonaro. Por isso dizemos que esta marcha religiosa, esta marcha protestante, não cristã, esta prática protestante, biblista, pentecostal, calvinista, fundamentalista. Tá? Esta marcha, por isso esta marcha foi uma marcha essencialmente anticristã. Não foi uma marcha cristã. Uma marcha por Bolsonaro, uma marcha que se solidariza com este governo, uma marcha que visa promover nas entrelinhas este governo, uma marcha que assume princípios e valores não cristãos, anticristãos, tá? Como a tortura, como o armamento, como a intolerância religiosa, desvio de verbas do MEC e tantas atrocidades cometidas por este governo, tá? Não pode ser, em hipótese alguma, uma marcha cristã. Uma marcha que assume valores, é forçoso repetir, tá? Como a tortura, como o racismo, não pode ser uma marcha cristã. É uma procissão sinistra, uma procissão demoníaca, uma procissão diabólica, uma procissão que nada tem de cristão. Uma procissão, uma marcha, uma manifestação em que não há uma mínima grama de cristianismo. Ah, mas eles gritam, eles adoram gritar. Jesus aqui, Jesus acolá, porque Cristo, porque Jesus, porque o Salvador, porque isto, porque aquilo. Ah? Como o senhor vem a público aí dizer que esta marcha não é cristã? Vou citar para vocês um trecho da pura palavra de Deus, um trecho saído da boca de Jesus Cristo, o ensinamento ministrado pelo próprio Jesus. Ai de vós que dizeis, Senhor, Senhor. Não é aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que cumpre a vontade do Pai que está nos céus. Isto sim, isto é pura palavra de Deus. Isto sim é divino, isto sim é sagrado. São palavras de Jesus Cristo, o qual tinha prévio conhecimento das ações futuras dos homens e do quanto seria feito em seu nome no decorrer da história. Mesmo que não contasse com a sua aprovação, mesmo que não contasse com a sua bênção. Tá? Jesus Cristo sabia que parte dos seres humanos falsificariam os seus ensinamentos, abusariam desses ensinamentos. Por isso disse, não é aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Não é aquele que grita, Jesus, Jesus. Não é aquele que berra, Cristo, Cristo. Não é aquele que chega diante das... Não é aquele que vai ao meio da rua. Não é aquele que vai à praça ao meio da rua e berra Jesus, ou berra Jesus Cristo, que entrará no reino do céu. Já o profeta, que era judeu, não estava na plena luz de Cristo, mas o profeta já dizia, o meu servo não grita no meio das ruas. Ele não apaga a chama que ainda fumega. Né? Então, o fato de alguém
gritar pelas ruas e praças numa manifestação Jesus, Jesus Cristo, não tem significado algum, não significa nada, não demonstra nada e nada prova. Tá? A evidência de que alguém de fato honra Jesus Cristo é, como diz João na sua primeira carta, aquele que observa os seus mandamentos. Deve ser considerado como servo de Jesus Cristo, como cristão, como adorador da divindade encarnada, aquele que faz, que leva a sério os ensinamentos de Jesus Cristo. Aquele que põe em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo nos diz? Ele nos diz: amai os vossos inimigos. Jesus Cristo nos convoca a amar os inimigos. Isto significa amar os dissidentes ideológicos. Nós cristãos estamos obrigados a amar, a tolerar, a compreender, a respeitar o ateu, o anarquista, o fascista, o comunista, não a matá-los, não a trucidá-los, não a torturá-los ou ceifar suas vidas. Nós estamos obrigados pela lei de Jesus Cristo a amar a todos os nossos dissidentes ideológicos. Onde foi no Evangelho que Jesus Cristo excluiu o comunista, o anarquista, o fascista do mandamento do amor? Onde foi que Jesus Cristo mandou torturá-los e matá-los? Em que parte do Evangelho que eu não leio e não conheço? Em que parte do Evangelho que eu ignoro por completo? Não tenho diante das minhas vistas. Jamais ouvi. Então, nós temos obrigação de amar os nossos inimigos. Repito, amar vossos inimigos. Fazei bem aos que vos maltratam. Perdoai os que vos perseguem. Temos que ter um coração disponível ao perdão. Temos que rezar pelos que nos perseguem, pelos que nos maltratam. Retribuir todo o mal com o bem. Estes são os genuínos ensinamentos de Cristo. Não julgar, não julgueis para não serdes julgados. Não condenar, não condeneis para que não sejais condenados. E nós assistimos nesta marcha sinistra, nesta marcha farisaica, marcha de escribas e fariseus hipócritas, o que nós mais ouvimos são palavras de condenação, palavras de julgamento, palavras de maldição contra aqueles que discordam deles. Então esta marcha não expressa os ensinamentos de Cristo. Não está em conexão com o mandamento do amor, não está em conexão com o mandamento do perdão irrestrito, não está em conexão com o sermão da montanha, com tudo aquilo que nós compreendemos como cristãos. E, portanto, eu não hesito dizer, eu não tenho nenhum receio de dizer, que esta marcha para Jesus, ela é propaganda falsa e enganosa. Não é uma marcha para Jesus. Não é uma marcha para aquele Deus encarnado que afirmou o princípio do amor. E valores como a justiça, o perdão, a misericórdia. É uma marcha para, sei lá quem, Abraão, Davi, Moisés, Salomão, com as suas leis bárbaras de terror. E isto não é e nunca será a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto jamais corresponderá ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não vimos neste país uma marcha para Jesus. Vimos uma procissão para o anticristo, uma procissão para a besta imunda, uma procissão para o sedutor e falso profeta, uma procissão contra o nosso divino Evangelho. É isto que nós temos que dizer. Obrigado aos que nos acompanharam. Pois, como diz o apóstolo Paulo, devemos sempre dizer a verdade, quer agrade, quer desagrade a quem quer que seja.